Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Justiceiro Pelotão, publicação da editora Panini Comics, material até então inédito aqui no Brasil, uma publicação encadernada, um bom acabamento gráfico, capa dura, papel couché de boa gramatura, 140 páginas coloridas, ao preço de R$ 44. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Esse quadrinho aqui compila as edições de Punisher de Platoon 1 a 6, uma minissérie que tem Garth Ennis, Goran Parlov e George Belair como equipe criativa, uma publicação desaconselhável para menores de 16 anos. Tem aqui esse selo Max Comics, né? Ou seja, um quadrinho mais voltado aí para o público adulto. Nós temos aqui uma história que se passa antes efetivamente do Frank Castle se tornar o Justiceiro, quando ele serviu os Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Ele era um segundo tenente, estava liderando uma tropa num determinado combate que ocorreu lá no Vietnã. Ele era um dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. E apesar da pouca experiência, ele comandando, você percebia que está no sangue do Justiceiro a guerra, as estratégias, como você derrotar o inimigo. E ele está liderando soldados, cabos, sargentos que na prática são mais experientes que o Frank Castle, já estiveram em outros combates. Mas mesmo assim, você percebe que eles têm um respeito, olham, né, para o Frank como alguém diferente. E isso vai se comprovando conforme o Garth Ennis vai narrando a história. O início da publicação trata exatamente dos veteranos da Guerra do Vietnã, onde é conhecida como a guerra onde os Estados Unidos saiu derrotado e houve vários abusos, campanhas lá nos Estados Unidos, né, para que cessassem as guerras, visto que vários soldados estavam perdendo a vida numa guerra que, na prática, efetivamente não estava trazendo qualquer benefício para os Estados Unidos. Não que alguma guerra traga, mas de qualquer forma, o início da publicação traz uma entrevista com alguns dos veteranos que participaram da Guerra do Vietnã e que estiveram sob o comando do Frank Castle. Então eles vão contando essa história para uma jornalista misteriosa, ela que colheu também depoimento de alguns comandantes vietnamitas. Então é uma história que tem toda aquela pegada de guerra. O Garth Ennis, para quem não sabe, ele é muito fã de filmes ou de quadrinhos de guerra. E você pode perceber que em qualquer run que ele vai escrever, não importa o personagem, ele dá um jeito ou de colocar o personagem numa batalha, numa guerra, ou trazer esses elementos para dentro da história. Então é um trabalho que o Garth Ennis faz com bastante amor, né? E ele tem um vasto conhecimento e faz pesquisas para construir todo esse roteiro. E a grande questão que trata esse quadrinho e que vai colocar, né, essa dúvida para o leitor tentar explorar dentro dessa publicação é se o Frank Castle ele teria de qualquer forma essa personalidade que ele adquiriu se tornando o Justiceiro. Será que foi por conta da morte da família dele? Ou ele já estava destinado a ter esse sangue frio, essa luta contra os vilões, narcotraficantes, mafiosos, buscando a justiça, obviamente, à sua maneira. É uma história que explora muito bem os dilemas ali dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. E você percebe que o Garth Ennis constrói uma história em que os Estados Unidos não é tido como o salvador da pátria, como os corretos. Pelo contrário, as críticas do Garth Ennis, elas são bem ácidas, né? Envolve, inclusive, o moral dos personagens, né? Com questões que são colocadas, as próprias ações dos soldados americanos na Guerra do Vietnã, matando inocentes, violentando mulheres, crianças. Então ele realmente consegue demonstrar isso para o leitor, não de forma gráfica, né, mas colocando essas questões e pontuando que a guerra, né, pelo menos a Guerra do Vietnã, ela realmente foi uma guerra totalmente
totalmente desnecessária. A arte do Goran Pavlov é bem competente, ele lembra em alguns momentos um pouco o Eduardo Risso, não pela utilização da luz e sombra, mas ao traço, as feições dos personagens, elas lembram um pouco o estilo do Eduardo Risso. Ele é bem competente na hora de fazer as batalhas, né, algo mais cinematográfico, explora bem aquele cenário de floresta do Vietnã e também, obviamente, as vestimentas, os caças, tanques que são mostrados dentro da publicação, até porque é uma história que se passa no ano de 1968. Em suma, galera, temos aqui um bom material do Justiceiro e, por que não, um bom quadrinho de guerra. Eu dou uma nota 8 para Justiceiro, o Pelotão, uma publicação que eu indico para vocês, se vocês são interessados nas histórias do Frank Castle ou histórias de guerra, vocês vão curtir esse material aqui. Então é isso daí, galera, um abraço para todos vocês e fui!